A paz do Senhor, amados irmãos. Chegamos na última lição do primeiro trimestre do ano de 2026. Janeiro, fevereiro e março. Hoje, 29 de março, lição de número 13. A Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Nosso texto áureo está em Mateus, capítulo 28, versículo de número 19, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A verdade prática diz que a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Pai cria o plano da redenção, o Filho redime, ou seja, executa o plano, e o Espírito Santo santifica e também nos convence da veracidade desse plano de Deus executado pelo seu Filho Jesus. O Espírito Santo sustenta a nossa fé e a missão da igreja no mundo. Graças a Deus. A leitura bíblica em classe está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 11 a 13, e também na primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo 1, versículos 2 e 3. 2 Coríntios 13, do 11 em diante. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo 1, versículos 2 e 3. 2. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, essa é a lição de número 13, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Vamos para os objetivos da lição 13. Primeiro objetivo, mostrar a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo no plano redentor. Segundo, explicar que a comunhão da Igreja só é possível pela ação trinitariana, pela ação das três pessoas da unidade divina. E terceiro, destacar que a missão da Igreja é fruto do envio e capacitação da Santíssima Trindade. É a última lição, então, desse trimestre, desse primeiro trimestre, lição 13, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto áureo? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19. Bom, o contexto do nosso texto áureo está no Evangelho de Mateus, no último capítulo, que é o capítulo de número 28, entre os versículos 16 a 20, quando o Senhor Jesus aparece aos seus discípulos lá na Galileia. A pregação do Evangelho deve ser proclamada para todas as etnias, todas as nações. O Senhor Jesus estabeleceu, então, a universalidade da comissão apostólica. Nosso texto áureo demonstra essa universalidade da mensagem cristã. E este é o trecho central do tema, a carta magna do empreendimento missionário, do cristianismo
bíblico. Então, na ordem do Senhor Jesus, ele declara: ide, ensinai todas as nações, ou façam discípulos de todos os povos, de todas as etnias. Em primeiro lugar, está a necessidade do evangelismo, ou da pregação do evangelho. Mas também subentende um exercício de treinamento e orientação, de forma que esses discípulos sejam firmados e instruídos na plenitude da mensagem das Sagradas Escrituras. Só pode evangelizar quem conhece a Bíblia. A pessoa nem conhece a Bíblia, como é que vai falar da palavra de Deus se nem conhece a Bíblia? Então, jamais uma pessoa deveria ser batizada em águas sem ser ensinada. Ela precisa saber o que significa batismo, que o significado do batismo, que é mergulho, é sepultamento. Agora, por que as igrejas cristãs bíblicas não batizam crianças? Porque a criança tem que crer. A Bíblia fala: quem crer e for batizado. Agora, como que uma criança recém-nascida vai crer? Ora, se nós não batizamos criança porque ela não tem condições de entender ainda, porque a Bíblia fala aí de ensinar. Como que você vai ensinar um bebê? Aí tem um monte de argumento, tem até igrejas evangélicas que batizam criança e tentam, e forçam a barra, faz um marabalismo para defender a tese do batismo infantil, mas biblicamente não tem a menor sustentação. Aí pega lá, mas é tudo inferência. Mas veja bem, a família do carcereiro, será que não tinha criança? Na família de Cornélio, será que não tinha criança? Sim, mas é subjetivismo. Porque Jesus deixou claro, quem crer. Com qual idade o Senhor Jesus foi batizado? Ele é o nosso exemplo. Então, o batismo infantil entrou na igreja logo no 3º, 4º século, porque os pais eram cristãos e estavam defendendo uma tese equivocada de que o batismo purificava a pessoa do pecado. Isso é um erro, é um engodo. O único que purifica o ser humano do pecado é o sangue de Jesus. Não é ritual de lavagem. Isso já tinha no judaísmo. As águas não podem purificar o pecado. Purifica o corpo, mas não o pecado. Só o sangue de Jesus tem poder de purificar o homem do pecado. Eu vou repetir aqui, como eu já disse em outros momentos. Se batismo, se ritual humano, se ritual das águas purificasse o homem do pecado, o Senhor Jesus não precisava ter morrido na cruz e derramado o sangue dele. O João Batista teria resolvido o problema do ser humano. Então, não se sustenta essa tese de lavagem. Aí, os muitos catolicismos ensinam que a criança que não é batizada morre pagã. Olha que fraqueza. Não conhece a Bíblia. Não conhece as Sagradas Escrituras. A Bíblia é clara. Quem crer é que é para ser batizado. Segundo, Jesus diz: ide ensinai. A pessoa tem que aprender antes de ser batizado. Você não pode batizar uma pessoa que nem sabe o que significa o batismo. Aí entra o problema daquelas igrejas, Congregação Cristã no Brasil, por exemplo, que qualquer pessoa que entrar lá já pode ir lá se batizar. Está errado, não ensina. Porque também tem a tese doutrinária está errada. Qual é? Que a água purifica a pessoa do pecado. Então são denominações que não estudam a Bíblia, que não conhecem as Sagradas Escrituras. E é por isso que cometem. A Bíblia diz assim: o Senhor Jesus disse para os saduceus: vós errais, e errais muito, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem que deve ser batizado? Quem já é salvo, quem já foi lavado pelo sangue de Jesus, quem já teve seus pecados perdoados. Aí obedece à ordem do Senhor Jesus. Qual o símbolo do batismo? Sepultamento. É isso, o batismo significa sepultamento. Agora a pessoa não sabe de nada, entra a primeira vez na igreja, fica emocionado porque eu vi uma orquestra bonita tocar, ficou emocionado por causa de uma mensagem, e vai lá e já se batiza, nem sabe do que se trata aquilo. Aí caiu no mesmo erro do batismo infantil, que batiza a criança sem a criança saber de nada. Ora, se a gente não batiza a criança porque tem que ser ensinada, tem que expressar a crença,
Então vai batizar o adulto que não sabe de nada a mesma coisa? Então ficou do mesmo tamanho. Então é lamentável essas práticas antibíblicas que a gente encontra por aí. Olha só o que diz a Bíblia aqui em Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? É uma pergunta, vocês não sabem disso? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, o capítulo 6 de Romanos, Paulo explica o significado do batismo, que é o sepultamento. Quem que você sepulta? Quem morreu. Você não pode sepultar uma pessoa viva. Assim também, na perspectiva espiritual, se a pessoa ainda não morreu para o pecado, para o mundo, para as velhas práticas, como que você vai sepultar uma pessoa viva? Essas igrejas irresponsáveis sepultam pessoas vivas. A pessoa não morreu para o mundo, não morreu para o pecado. Sabe o que acontece com essas pessoas? Batiza nessa igreja, ela continua fumando, bebendo, brigando, viveu uma vida toda atrapalhada, porque deu um banho nela. Isso não é batismo, isso não é sepultamento, isso é ritual religioso de homens que pervertem a palavra de Deus com a sua religiosidade. Mas a Bíblia é clara, o batismo é para quem morreu para o pecado, morreu para o vício, morreu para o mundo. Aí você pode sepultar, porque está morto. Agora, você vai sepultar uma pessoa viva? E não tem o menor sentido isso. E a Bíblia fala claramente que você deve sepultar quem morreu para o pecado. Agora, para a pessoa saber disso, ela tem que fazer um estudo, né? Tem que ser ensinada, não é isso que Jesus falou? Olha aqui, ó. Mateus capítulo 28, versículo 20. Versículo 19. Portanto, ide, ensinai. Olha a palavra, ensinai. Eles desprezam a palavra de Deus. A Bíblia é clara, tem que ensinar a pessoa. A pessoa não pode ser batizada se ela ainda não morreu para as práticas pecaminosas. Então o apóstolo Paulo reafirma esse conceito do batismo como sepultamento. Aonde? Em Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Olha só o que ele fala aos Colossenses: sepultados com ele no batismo. Você precisa de muito estudo teológico para entender o que está escrito na Bíblia? Vou repetir: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, o símbolo do batismo é o sepultamento. Sepultamento do quê? Da velha criatura. Quando você aceita o batismo, você já conheceu a Bíblia, você já nasceu de novo, você já é salvo pelo sangue de Jesus, pela fé em Cristo. Aí você obedece o batismo, a ordem de Jesus. Sabe o que você está falando? Publicamente, você está declarando que você morreu para o pecado, para aquela vida mundana, e agora você vai ser sepultado nas águas batismais para viver sua nova vida em testemunha de Cristo. A fé em Cristo. Esse é o significado do batismo. Pelo menos é isso que diz a Bíblia, né? Não o que dizem as religiões e os homens aí do mundo. Então não podemos, em hipótese alguma, sepultar nas águas batismais quem ainda está vivo. A pessoa está viva ainda para o mundo. Não se pode sepultar pessoas vivas, mas apenas quem já morreu para o pecado. Assim também precisamos ensinar o novo convertido a compreender o significado de ser discípulo do Senhor Jesus. Então, após estar morto para o pecado, está apto para ser sepultado com ele pelo batismo. Então, no nosso textuário, nós temos o quê? A fórmula trinitariana do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, contestada pela crítica textual, que é o movimento liberal do mundo, e também essa fórmula batismal é contestada pelos unicistas, aqueles que acham que em Deus há uma única pessoa e essa pessoa teria supostamente se manifestado de 3 formas diferentes. Vamos primeiro para a linha da crítica textual. O que a crítica textual declara? Ela diz que a expressão em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
é apenas uma interpolação litúrgica. O que é isso? Bom, interpolação significa que não faz parte do original. Alguém colocou lá. É isso que a crítica textual declara. Para eles é uma expansão das palavras originais de Jesus. Em outras palavras, para a crítica textual, Jesus não disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso na cabecinha desses liberais. Também segmentos religiosos, como as Testemunhas de Jeová, Testemunhas de Yehoshua, Israelitas da Nova Aliança, Conjunto Voz da Verdade, entre outros, são movimentos religiosos que negam a doutrina bíblica da Trindade. Se nega a Trindade, eles vão ter um problema com a fórmula batismal, porque vai batizar em nome da Trindade, se eles não acreditam na Trindade. Porque ali está claro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a Trindade. Na verdade, a suspeita da crítica textual, que quer usar da razão, do intelecto, né, humano, se deve ao fato da designação tripartite do texto de Mateus 28:19 soar muito trinitário para ser incluído nas palavras originais de Jesus. Para eles é um absurdo Jesus ter falado da Trindade. Mas Jesus fala, se Jesus está falando com o Pai, então ele está falando de uma Trindade. Se ele está falando que ele vai enviar outro Consolador, então ele está falando de uma Trindade. Mas eles acham que Mateus 28:19 é muito trinitariano para Jesus ter dito, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, na cabeça deles, né? Como resultado, alguns eruditos modernos, liberais, da crítica textual, têm sugestionado ou sugerido que o final do Evangelho de Mateus poderia bem ter sido adicionado por escribas posteriores sob a influência das controvérsias trinitárias que enredaram a igreja cristã nos séculos III e IV. Em outras palavras, para essas pessoas, como elas não creem na Trindade, então elas têm dificuldade de aceitar Mateus 28:19. O que eles resolveram dizer? Não, isso aqui foi os escribas que puseram lá, isso aí não tem nas palavras originais de Jesus. Quer dizer, qual é a prova disso? Zero. É coisa da cabeça deles, só porque eles não creem na Trindade. Porque nós vamos provar aqui que todo documento antigo consta, sim, essa cláusula. A evidência primária onde tais sugestões se baseiam é a citação ou alusão a este texto nos escritos de Eusébio. Eusébio de Cesareia é o primeiro historiador da igreja cristã. Ele foi bispo de Cesareia, século III, ele escreveu uma obra muito bonita, a História da Igreja Cristã, ou História Eclesiástica. Esse livro foi publicado pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Nessa obra, então, como exemplo, nós podemos notar suas palavras na obra História Eclesiástica, livro 3, 5.2. Ele diz assim, textualmente: depois da ascensão de nosso Senhor, nosso Salvador, os judeus acrescentaram ao crime cometido contra ele a invenção de inúmeras ameaças contra seus apóstolos. Estevão foi o primeiro que eliminaram, apedrejando-o. Depois dele, Tiago, filho de Zebedeu, o irmão de João, a quem decapitaram. E depois de todos, Tiago, o que depois da ascensão de nosso Senhor foi o primeiro designado para o trono episcopal de Jerusalém e morreu da forma que já descreveremos. E os demais apóstolos sofreram milhares de ameaças de morte e foram expulsos da terra da Judéia. Porém, com o poder de Cristo que havia lhes dito, ide e fazei discípulos de todas as nações, em meu nome, dirigiram seus passos para todas as nações para ensinar a mensagem. Então, com base no historiador Eusébio, que é o primeiro historiador da igreja cristã, bem como citações lá de Atos, alguns comentadores liberais da crítica textual têm sugestionado ou sugerido que a frase tripartite do versículo 19 de Mateus 28 seria então uma interpolação, ou seja, um acréscimo
da palavra original de Jesus. Jesus ordenou batismo. Então ele acha que está escrito só em meu nome, que não está escrito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso eles fazem citando, então, Eusébio de Cesareia, que foi o primeiro historiador cristão, e as 4 passagens de Atos que fala para ser batizado em nome de Jesus. Bom, a crítica textual está completamente equivocada. Pelo fato de sua sustentação histórica estar baseada na obra de um historiador, que é o historiador Eusébio de Cesareia, escrita no século III. Outros pais da igreja anteriores a Eusébio, mais antigos do que Eusébio de Cesareia e mais próximos do Evangelho, ou seja, segundo século, estão em conformidade com Mateus 28, 19. Eles citam literalmente o Mateus 19, 28, 19. Por exemplo, Inácio, entre o ano 35 a 107, é o primeiro século e parte do segundo. Claramente ele cita Mateus 28, 19, em sua epístola à Filadélfia. Vamos ler o que ele escreveu? Pois aquelas coisas que foram anunciadas pelos profetas, dizendo, até ele vir para quem lhe está reservado, e ele será a esperança dos gentios. Gênesis 49, 10. Foram cumpridas no Evangelho de nosso Senhor, dizendo, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus 28, 19. Ora, Inácio é anterior a Eusébio de Cesareia. Então veja como a crítica textual cometeu um erro grosseiro por não analisar os pais anteriores a Eusébio de Cesareia. Inácio continua, tudo então são juntamente bons, a lei e os profetas, os apóstolos e a inteira companhia dos outros, que têm acreditado através deles somente se nós amarmos uns aos outros. Vamos para um outro pai da igreja anterior ao historiador Eusébio de Cesareia, que é o Irineu, anos 130 a 200, portanto, século II. Outro pai da igreja, cita da mesma forma Mateus 28, 19, com a frase tripartite. Em sua obra Contra Heresias, ele diz assim, e de novo, dando aos discípulos o poder de regeneração em Deus, ele disse a eles, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essas obras, essas duas que eu citei, seja de Inácio ou de Irineu, são obras anteriores à obra do 3º século de Eusébio de Cesareia. Agora, eu tenho essa obra na minha casa, do Justino o Mártir, ou Justino de Roma. É do 2º século, 100 a 165. Olha só o que ele diz. Eles, então, executam o banho na água, no nome do Pai, do Universo, e do nosso Salvador Jesus Cristo e do Espírito Santo. Quer um testemunho histórico mais claro que esses? São 3 obras citadas anteriores ao historiador Eusébio de Cesareia. Apesar de este não ser uma citação do texto de Mateus, essa citação de Justino Mártir, ele certamente incorpora os mesmos 3 nomes no contexto do batismo trinitariano. Vejamos agora a citação de Tertuliano. Tertuliano também é do 2º século, 160 a 225. Olha só o que ele diz. Consequentemente, depois que um desses se perdeu, ele comandou os outros 11 em sua partida para o Pai, para ir e ensinar todas as nações que deveriam ser batizadas no Pai e no Filho e no Espírito Santo. Está escrito na obra Contra os Hereges, de Tertuliano. E agora vamos para o Didaquê, que é considerado do 1º século, contém a frase tripartite. O Didaquê seria o manual do novo convertido, cristão. Olha só o que ele diz, item 1. Quanto ao batismo, faça assim. Depois de ditas todas essas coisas,
batiza em água corrente, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 2. Se você não tiver água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar com água fria, faça com água quente. 3. Na falta de uma ou outra, derrame água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, isso aqui é o extremo. No caso, se não tivesse água, aí não tinha água. Por exemplo, está lá no meio do deserto, ou está lá no local de gelo. Aí, já que não tinha jeito, então joga água 3 vezes na cabeça da pessoa, porque a ideia seria uma espécie de sepultamento, né? Então, mas isso aqui é exceção, né? Na falta. Agora, isso aqui virou regra em muitas igrejas. Quer dizer, o que era para ser exceção vira regra. Então, são falhas gritantes que você encontra em certas denominações. Isso está escrito no Didaquê. Essas provas históricas, robustas, desmontam completamente o argumento da crítica textual, dizendo que foram os escribas que acrescentaram a expressão trinitariana, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um absurdo. Nós temos provas fartas, robustas, de que essa expressão estava presente, sim, no Evangelho de Mateus 28, 19. Bom, vamos para um outro grupo, são os unicistas. Aquele grupo que acha que é só Jesus. Ora, Jesus apareceu com máscara de Pai, com máscara de Filho ou com máscara do Espírito Santo. Mas, na verdade, é Jesus mesmo. Então, quem crê assim? Conjunto Voz da Verdade, aquele daquele conjunto, né? Tabernáculo da Fé, só Jesus, Israelitas da Nova Aliança, que é um novo grupo judaizante, Testemunhas de Yehoshua e Companhia Limitada. Qual o objetivo final deles? Negar a doutrina da Trindade. Por isso que esse texto incomoda tanto essa gente. Eles defendem o batismo somente no nome de Jesus, declarando que a expressão em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, de Mateus 28, 19, indica que o nome de Deus é Jesus, simplesmente pelo fato de a palavra nome aparecer no singular. No entanto, a passagem de Mateus, capítulo 28, versículo 19, está falando de 3 pessoas distintas, em uma só divindade. Em nome, quer dizer em nome de Deus, do único Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outros textos selecionados pelos unicistas para sustentar sua crença sobre o batismo somente no nome de Jesus são Atos 2:38, que eu já fiz um comentário na última aula, Atos 8:16, Atos 19:5 e Atos 10:48. Então, em cima desses versículos, esses grupos, em cima de 4 versículos que eles pensaram lá, sem respeitar o contexto, criaram a doutrina do batismo só em nome de Jesus, rejeitando a doutrina bíblica da Santíssima Trindade. Essas 4 passagens, todas no livro de Atos dos Apóstolos, não estão eu disse aqui 10, não, é 19, tá? 19:48. Estas 4 passagens, todas no livro de Atos, não estão dando uma fórmula batismal, e muito menos negando a doutrina da Trindade, mas estão mostrando que essas pessoas foram batizadas na autoridade do nome do Senhor Jesus, pela fé em seu nome. Isso quer dizer, aquilo não é fórmula batismal. É igual a pessoa está pregando, ela fala, olha, você precisa crer, se arrepender, ser ensinado e ser batizado em nome de Jesus. Quer dizer, ele está pregando, não estou falando a fórmula batismal. A prova de que não se trata de uma fórmula batismal é que em Atos 2:38 diz, em nome de Jesus Cristo. Em Atos 8:16 diz, em nome do Senhor Jesus. Em Atos 10:48 diz, em nome do Senhor. Em Atos 19:5 diz, em nome do Senhor Jesus. Então não é fórmula, porque cada hora fala uma coisa,
Uma hora fala em nome de Jesus, outra em nome do Senhor, outra em nome do Senhor Jesus. Isso não é fórmula batismal, é na autoridade de Jesus, né? Apenas Atos 8:16 e 19:5 usam exatamente a mesma expressão. As versões que seguiram o textos receptos de Erasmo de Roterdã trazem Atos 10:48 em nome do Senhor, como a versão Almeida corrigida. Então, qual seria a fórmula batismal em Atos? Em nome do Senhor Jesus Cristo? Em nome do Senhor? Ou em nome do Senhor Jesus? Se isso fosse fórmula batismal, todas certamente seriam iguais, pois a fórmula é padronizada. Agora, a fórmula que Jesus ensinou, não os apóstolos, foi Jesus, o verbo que se fez carne. Qual foi? Mateus 28:19. Isso foi acolhido pela igreja desde sua origem, pois a história da igreja ensina isto. Pois nos quatro primeiros séculos da era cristã, os pais da igreja registraram a fórmula, como os cristãos foram batizados, que é a de Mateus 28:19, registrado também no Didaquê, que é o manual do novo convertido. Os pais da igreja, como Justino, o mártir, 165, Irineu, martirizado em 202, Cipriano, 258, Basílio, 379, todos escreveram que os cristãos foram batizados utilizando a fórmula bíblica de Mateus 28:19. Então, a palavra trindade é uma palavra de cunho teológico, nós já ensinamos isso, como outros termos teológicos, teocracia, Bíblia, etc., também são termos que sintetizam uma doutrina, uma ideia completa. São termos teológicos que não aparecem na Bíblia, porque são termos teológicos. Elas foram cunhadas posteriormente como definição teológica, mas a ideia completa está na Bíblia. A palavra Bíblia é um conceito teológico para expressar os 66 livros do Antigo Testamento. No Novo Testamento, esse conjunto foi denominado pelos cristãos da Bíblia, mas a palavra Bíblia não aparece na Bíblia. Assim também o termo teológico Trindade é uma palavra que define a crença bíblica, que o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. E essas três pessoas estão em unidade divina. Então, a confissão da revelação do Pai e do Filho foi ensinada pelo próprio Jesus. João capítulo 8, versículo 16 e 17. Deuteronômio 17:6. Ao mesmo tempo que o presente e ativo trabalho do Espírito. João 14, 16 e 27. Então, para Mateus gravar as palavras de Jesus, que comissionou os seus discípulos a batizar os crentes gentios, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, deve, no mínimo, significar que tais crentes gentios deveriam confessar sua nova relação com Deus de Israel, obtida pela vinda de seu Filho Jesus Cristo como Messias, e feito real ou poderoso pelo trabalhar interior da pessoa do Espírito Santo. Se pudermos ler as palavras de Mateus capítulo 28, versículo 19, sem conceitos pré-estabelecidos, certamente podemos aceitá-las como verdadeiramente palavras do Senhor Jesus ordenada aos seus discípulos. A ir, pregar para todos os povos, todas as pessoas, ensinando-as a guardar todos os seus santos mandamentos, em novidade de vida, e serem batizadas de acordo com a fórmula batismal trinitariana. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E continuamente ensinar os crentes até a sua volta para arrebatar a sua igreja. Essa é a fórmula batismal. Pode espernear, pode discutir, pode inventar a heresia que quiser. Mas os cristãos são batizados em nome da Trindade. Mateus 28, 19. Ensinando-as a guardar, portanto, ide, ensinai todas as nações,
batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E as palavras em nome da Trindade, ensinando-as a guardar todas essas coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Esse é o encerramento do Evangelho de Mateus. Essa é a fórmula batismal que a Igreja Cristã tem provas extra-bíblicas de que a maneira que os cristãos primitivos eram batizados, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa é a lição de número 13, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Introdução do conteúdo da lição 13. A doutrina da Trindade, ou a Santíssima Trindade, é uma doutrina fundamental da fé cristã. É a coluna vertebral do cristianismo. Também é a base da existência e da missão da Igreja. Ela revela o agir cooperativo do Pai e do Filho e do Espírito Santo, de forma harmoniosa na criação, redenção, santificação e da comunhão da Igreja. Essa lição visa mostrar como a Santíssima Trindade sustenta, guia e envia a Igreja para o cumprimento do seu papel no mundo. Compreender essa verdade fortalece nossa identidade como povo de Deus. Qual é a palavrinha-chave dessa última lição, da lição de número 13? Trindade. E você tem que saber a definição desse termo. Preste atenção, Trindade significa um único Deus, eternamente subsistente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, não pode nenhuma. São três pessoas distintas, um só Deus. Um único Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Primeiro tópico da nossa lição de número 13, a Trindade e o plano redentor. 1.1, eleito segundo a presciência do Pai. Deus elegeu a Igreja desde a eternidade. É isso que está escrito por Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 4. Esse plano precede a nossa própria existência, pois fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. 1 Pedro 1, 2, parte A. O termo, então, presciência, é só se lembrar de algumas palavras que tem o pré, significa antes ou anterior. Por exemplo, pré-primário, antes do primário. Pré-história, antes da história. Pré-conceito, antes do conceito. Pré-ciência, antes da existência da ciência, já existia, já estava na mente de Deus. Isso vem do grego, então, prognosco. Prognosco significa conhecer de antemão, conhecer antes da existência. Romanos capítulo 11, versículo 2. Aponta para o conhecimento prévio de Deus, que sabe de todas as coisas antes delas acontecerem, antes delas existirem. Isso é presciência. Assim, Deus elegeu de antemão aqueles que ele soube que iriam crer e perseverar em Cristo. Romanos 8, 29. É a natureza de Deus, não tem jeito dele não saber. É a natureza divina. 1.2, redimidos pelo sangue de Cristo. A Igreja é o resultado direto da obra redentora do Filho. Nela, os crentes são chamados por Deus e reconhecidos como eleitos segundo a presciência de Deus Pai e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 2. Nesse enunciado, temos a atuação do Pai, que elege, e do Filho, que redime com o seu próprio sangue. A frase aspersão de sangue remete ao ritual do Antigo Testamento, em que o sangue do sacrifício estabelecia uma aliança e a aspersão concedia benefícios aos adoradores. Êxodo capítulo 24, versículo 8. Do mesmo modo, Cristo estabelece uma nova aliança com o seu próprio sangue para a remissão dos pecados. Hebreus capítulo 9, versículos 13 a 15. Ele amou a Igreja e voluntariamente morreu por ela e no lugar dela. Efésios 5, 25.
Esse ato é substitutivo, único, definitivo e eficaz, cujo efeito reconcilia o homem com Deus. 2 Coríntios 5, 18 e 19, e purifica o pecador. 1 João capítulo 1, versículo 7. Terceiro subtópico, 1.3, santificados pelo Espírito Santo. A obra do Espírito é igualmente indispensável à identidade da Igreja de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Pai, Espírito e Filho. Nesse texto de 1 Pedro 1, 2. O conjunto desse versículo revela a cooperação da Trindade. Na salvação, o Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. O termo santificação, hagiasmos, indica a separação do pecado e consagração ao serviço do reino. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja não passa de uma instituição humana, de um clube, de um ajuntamento de pessoas. É a pessoa do Espírito Santo que vivifica, purifica, santifica, conduz, dirige em conformidade com Cristo. 2 Tessalonicenses 2,13. O Espírito Santo é o Senhor e guia da igreja, graças a Deus. Resumo do tópico 1. O Pai elege, o Pai criou um plano de redenção. O Filho redime, o Filho morreu na cruz, executou o plano da redenção. E o Espírito Santo, ele nos convence da verdade desse plano, nos santifica. Portanto, a salvação é obra da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 2. Segundo tópico, a igreja e a comunhão com a Trindade. Subtópico 2.1, a igreja e a comunhão com a Trindade. O amor demonstrado por Deus tornou possível o nosso relacionamento com Ele. João 3,16. Acerca disso ensina a Bíblia. Conservai a vós mesmos no amor de Deus. Judas 1:21, parte A. O verbo conservar-te, filaxate, ressalta urgência e significa manter, preservar, guardar, permanecer. João capítulo 8, versículos 51 a 55. Romanos 8, 35 e 39. 2.2, subtópico comunhão com o Filho. João revela que é por meio do Senhor Jesus que temos acesso ao Pai. Então, por meio do Filho, temos acesso ao Pai, a verdade e a vida. João 14, 6. Do mesmo modo, Judas exorta os salvos, na sua epístola, a manterem a esperança gerada pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas 1, 21b. Assim, a vida eterna não é apenas uma realidade futura, pois estar em Cristo hoje é requisito essencial para essa dádiva. 1 João 5,11. O Senhor Jesus também, em João capítulo 6, Evangelho, ele fala: quem come do meu corpo e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Não terá, não, já tem. E eu ressuscitarei no último dia. Desse modo, é impossível possuir vida eterna sem ter comunhão com o Filho, sem ter comunhão com o Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne. 1 João 5,12.
Terceiro subtópico, 2.3, comunhão com o Espírito. Então, comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito. A comunhão com o Espírito Santo é um aspecto vital para a vida cristã. Judas adverte os crentes a serem edificados sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas 1:20. O versículo evidencia que a vida espiritual genuína não é possível sem a ação constante da pessoa do Espírito Santo, Gálatas 5:25. A oração no Espírito não se resume em palavras, mas expressa intimidade ativa e dependente da direção divina. Romanos 8:26 e 27. O Espírito é quem promove a unidade no corpo de Cristo. Efésios 4:3. A comunhão com Ele nos insere na dimensão espiritual, onde há reconciliação, onde há perdão, onde há cooperação. Efésios 4:30 a 32, Filipenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Assim, a verdadeira unidade cristã não ocorre por meio de celebrações, de rituais, de celebrações, mas é preservada pelo Espírito Santo quando os crentes vivem em comunhão e amor sacrificial. Efésios 5, 1 a 3. Resumo do tópico 2. A igreja é sustentada pela Trindade, pelo amor do Pai, pela graça do Filho e pela comunhão do Espírito Santo. Graças a Deus. Olá, eu sou o professor Alberto e quero convidar você para participar da 7ª caravana para a Terra Santa, Egito e Israel. Eu quero que você vá comigo para o Cairo, a capital do Egito, visitarmos o grande museu, Museu Novo, que foi inaugurado no Cairo, onde tem artefatos egípcios da antiguidade egípcia, e vai ser muito bom ter você nessa caravana. Nós vamos visitar as grandes pirâmides, a Esfinge, vamos visitar a necrópole, vamos visitar o Rio Nilo, onde nós teremos a oportunidade de passear pelo Rio Nilo, jantar e ver um pouquinho da cultura egípcia. Eu quero levar você lá no bairro Copta, cristão do Egito, onde, segundo a tradição, ficou a família sagrada, José, Maria e o Senhor Jesus. Quero caminhar com você a rota do Êxodo. Israel saindo da terra de Gósen, indo em direção ao Mar Vermelho e depois no deserto do Sinai. Eu quero que você tenha essa experiência, a rota do Êxodo. Vamos parar em Mara, indo para o grande Monte Horebe. Nós vamos subir juntos o Monte Horebe. Depois da meia-noite, vamos caminhar. Quando chegarmos lá no topo do Monte Horebe, onde Deus entregou os 10 mandamentos para Moisés, nós veremos o nascer do sol, uma vista maravilhosa, onde também agradeceremos a Deus por esse privilégio. Nós vamos descer e vamos para um resort no Mar Vermelho. E de lá nós vamos entrar no sul de Israel, na cidade de Eilat, e vamos ver o tabernáculo, um modelo de tabernáculo como foi revelado a Moisés. Vamos seguir para o Mar Morto, o ponto mais baixo da terra, mais de 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Eu quero mostrar isso para você. Nós vamos deitar nas águas do Mar Morto e vamos flutuar. Você vai poder passar aquela lama medicinal e nós vamos seguir a nossa viagem. Vamos visitar Massada, último baluarte da resistência judaica, onde tem ruínas do grande palácio do rei Herodes. Vamos visitar Qumran, onde foi descoberto os rolos do Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto, inclusive o rolo do profeta Isaías, com mais de 200 anos antes de Cristo, portanto 2.200 anos, uma descoberta extraordinária. Vamos visitar a cidade de Jericó, onde está lá o Monte da Tentação, a figueira de Zaqueu. Vamos também visitar a fonte de Eliseu, ali em Jericó. Nós vamos tomar juntos ali um suco de romã. Vai ser muito bom e eu quero que você faça parte, que você tenha essa vivência teológica, turista, mas também espiritual. Nós vamos seguir rumo ao Rio Jordão, o local do batismo. Vamos para o Mar da Galileia, passear de barco pelo Mar da Galileia, visitar Cafarnaum, visitar Taba, onde houve a multiplicação dos pães.
vamos visitar o Monte das Bem-aventuranças, o museu ali na Galileia, onde tem um barquinho recuperado de 2000 anos atrás, para você ter uma ideia, e vamos também para a cidade de Nazaré, onde o anjo Gabriel anunciou o nascimento do Senhor Jesus. De Nazaré nós vamos para Caná da Galileia, onde houve o primeiro milagre do Senhor Jesus. Vamos avançar para o Monte Carmelo, onde o profeta Elias desafiou os mais de 400 profetas de Baal. Vamos para Cesareia Marítima, que era a capital do Império Romano na Judéia, onde está a prisão de Paulo, onde foi a casa de Cornélio. E vamos para a cidade de Jope, onde Jonas quis fugir da presença de Deus, onde está a casa de Simão Curtidor, onde Pedro orou e curou Tabita. E de lá nós vamos então para a grande e linda cidade de Jerusalém, e lá nós visitaremos o Monte das Oliveiras, o Jardim do Horto, o Vale do Cedron. Vamos para a esplanada do templo, vamos para o Muro das Lamentações, vamos para o túmulo do rei Davi, para o cenáculo, para a fonte de Siloé, vamos também para o tanque de Betesda, vamos no Jardim do Horto celebrar a Santa Ceia do Senhor Jesus, vai ser muito lindo. E de lá nós vamos para Belém, o local onde o Senhor Jesus nasceu, e no Campo dos Pastores. É uma viagem que você não pode perder. Apenas $4.990 americanos. Você pode dividir em várias vezes aqui na Renova Turismo. E você é o meu convidado. Venha comigo visitar a Terra Santa, 14 a 28 de novembro de 2027. Olha só, você tem tempo para se organizar, para você poder caminhar na Terra Santa comigo. Egito e Israel, você pode dividir em várias vezes. Liga agora aí no telefone da Renova e diga assim: eu quero participar do grupo do professor Alberto. É a 7ª caravana e vai ser bênção. Eu espero por você. Eu quero que você tenha essa experiência extraordinária de caminhar na Terra Santa comigo. Um grande abraço. Liga aí está o telefone da Renova, mas ligue já para você poder garantir a sua participação. E terceiro e último tópico, a igreja é enviada pela Trindade. 3.1, a igreja é enviada pela Trindade. A Trindade, e aí é muito interessante nós pensarmos nessa percepção. A missão dada pelo Pai. A Trindade que age de forma cooperativa no envio da igreja ao mundo. Graças a Deus. A missão é uma extensão da comunhão trinitária para alcançar a humanidade com o Evangelho. A origem está no coração do Pai, cujo desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Desde o Antigo Testamento, vemos Deus chamando, ensinando, enviando seu povo para ser luz entre as nações. Isaías 49, 6. Já no Novo Testamento, esse chamado ganha novo vigor por meio da igreja, instrumento do Pai para proclamar a sua graça. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20. Então a missão não é uma ideia tardia, mas um plano eterno do Pai. Efésios 1, 4 e versículo 11. O envio do Filho é o ápice desse propósito divino. E a igreja é chamada, é convidada, é enviada a participar dessa missão como corpo de Cristo no mundo. João 17, 18. Subtópico 2, 3.2. O Filho comissiona seus discípulos. O Filho, enviado pelo Pai, agora envia a sua igreja. Após a sua ressurreição, o Senhor Jesus ordenou: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, 19 e 20. A tarefa da grande comissão é uma ordenança proclamadora
e um mandato educacional. É responsabilidade da igreja evangelizar e ensinar a palavra de Deus, 2 Timóteo 4:2. Essa ordenança é uma expressão da graça salvadora, levando a mensagem do reino a todas as pessoas e batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus 28:19. O batismo é realizado na autoridade do nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus é que autorizou isso. Agora, a fórmula batismal é trinitária, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, vou repetir. O batismo é feito na autoridade do Senhor Jesus. Agora, quem é que ordenou? Jesus. Mateus 28:19 deixou a fórmula batismal. Não é apenas uma liturgia, um rito, mas também uma confissão pública da fé na obra redentora da Santíssima Trindade. Efésios, capítulo 4, versículos 4-6. E o último subtópico, 3.3, o Espírito capacita e envia. A missão da igreja não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito. Lucas 24:49. Ele é quem dá poder e ousadia para testemunhar Cristo. Atos 1:8. Em Atos dos Apóstolos, vemos o Espírito Santo separando e enviando missionários para o serviço cristão. Atos 13:2. O Espírito Santo não apenas acompanha, mas orienta e dirige a tarefa evangelizadora da igreja. Você pode ler em Atos 16, versículos 6 e 7. É o Espírito Santo quem concede dons espirituais para a igreja, para o exercício eficaz do ministério. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4-7. Então, o resumo do tópico 3. A missão da igreja é trinitária. O Pai envia, o Filho comissiona e o Espírito Santo capacita, graças a Deus. Considerações finais. A Trindade está presente em toda a história da salvação, desde a nossa eleição, formação, santificação e envio. Por isso, como instituição trinitária, a igreja é chamada a cumprir seu papel no mundo, com poder e com fidelidade. Essa igreja vive, persevera e cumpre sua missão mediante a comunhão com o Deus Trino. Essa doutrina não é abstrata, mas é prática, é viva e transformadora. Agora eu quero apresentar os meus livros para você. Esse livro lindo, doce, fácil de ler, O Povo de Israel, uma perspectiva bíblica, histórica e pentecostal. Adquire esse livro, é só você entrar aí no link do Mercado Livre, você vai receber no conforto do seu lar. Se você for da região metropolitana de Campinas, você pode pegar na Esteadec ou em todo culto da sexta-feira na Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campinas. Um livro fácil, você pode presentear. Presenteie seus amigos, seus familiares. Um livro que vai abençoar a sua vida. Você vai ver desde a chamada de Abraão até o que está acontecendo hoje no Oriente Médio. É esse livro aqui, ó, O Povo de Israel. O segundo livro que eu quero te apresentar é um livro mais árido, porque é o que eu fiz, o meu trabalho, o meu estudo para obtenção do título de mestrado. Então, é esse Jerusalém no imaginário religioso do judaísmo ao pentecostalismo. Esse livro eu vou falar sobre como foi gestado o pensamento, o imaginário sobre Jerusalém na fé judaica, na fé cristã, como que os cristãos, talvez você não saiba, mas os primeiros cristãos olhavam Jerusalém como uma cidade maldita, porque eles mataram o Senhor Jesus. E no ano 70 ela foi destruída. Então eles tinham uma interpretação equivocada da cidade de Jerusalém. Depois que eles vão perceber, depois com o triunfo do cristianismo, que eles vão fazer um novo imaginário sobre a cidade de Jerusalém. E eu falo aqui também como os muçulmanos percebem Jerusalém. Como que eles veem a cidade de Jerusalém, aquela cúpula dourada, o domo da rocha. Então tenho tudo aqui com citações de documentos. Eu falo também como que os protestantes que chegaram tardiamente
lá em Jerusalém, como eles percebem a cidade de Jerusalém, até chegar no movimento pentecostal, como que os pentecostais percebem Jerusalém. Então, um livro muito bonito, meio secularizado, né? Porque essa foi a intenção, foi para eu obter o título de mestre na Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. Então, adquire esse livro, você vai gostar muito, principalmente se você gosta de história, esse é um livro para você. E o último livro, mas não menos importante, é o Geografia Bíblica. Existem poucos livros de geografia bíblica, você sabe disso. Esse é um livro bem completo. Uma análise das terras bíblicas. Olha, se você quer conhecer montanhas de Israel, se você quer conhecer a geografia, né, as plantas de Israel, os animais, eu falo aqui, comento, citando versículos bíblicos, curiosidades bíblicas, as principais cidades de Israel, é um verdadeiro guia para você. Inclusive, você sabe que eu levo sempre um grupo de pessoas para Israel. Agora estou planejando uma viagem, se Deus permitir, para novembro de 2027. Nós vamos visitar o Egito e Israel, inclusive fazer a rota do Êxodo e subir o Monte Horebe, lá no deserto do Sinai. Então esse livro é muito bom para você já estar entendendo como é a geografia da Terra Santa. Entra aí no link do Mercado Livre e você vai adquirir esses livros que vão trazer conhecimento e edificação, principalmente se você for professor da Escola Bíblica Dominical. Mas também se você for um pastor, um líder do círculo de oração, um líder de jovens, ou se você gosta de estudar a palavra de Deus, esses livros são complementares, acessórios que podem enriquecer o seu conhecimento. Que Deus abençoe sua vida. Que a Escola Bíblica Dominical na sua cidade, você que é professor, você que é aluno, continue sendo uma grande bênção. Nós estamos encerrando o trimestre de 2026, encerrando esse comentário doutrinário, que foi janeiro, fevereiro e março, que foi sobre a Santíssima Trindade. E eu me despeço de você nesse terceiro trimestre de 2026. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.